Bom dia, ouvintes! Começa agora mais uma edição do nosso canal INAC, onde debatemos política, sociedade e democracia com especialistas de peso. E hoje temos quatro convidados especiais. Eu aqui, Francisco Miné, apresento Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente do CONACAT. Como vai, Antônio Carlos? Muito bem, obrigado, Minéia. E, como sempre, nas oportunidades que tenho, o prazer de participar de uma mesa com essa qualidade de participantes. Muito bom Também dia a todos. comigo, o jornalista e escritor Ivo Patarra. Como vai, Ivo? Ok, bom dia a todos. Também comigo, o presidente do INAC e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, doutor Roberto Liviano. Como vai, Roberto? Bom dia, Miné. É um prazer estar aqui com vocês, sob a tua condução e ao lado dos nossos queridos amigos. O debate é essencial na democracia. Portanto, um privilégio estar aqui com todos vocês no nosso canal INAC. Um forte abraço a todos que nos acompanham. E fechando o nosso quadro, o doutor Ricardo Laraia, desembargador, aposentado, professor e psicólogo. E vamos dar início ao nosso programa. Vamos falar sobre corrupção na política. Em São Paulo, a investigação da Fazenda revelou um esquema de 2 bilhões de reais que beneficiava empresas do varejo. O empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, Mário Otávio Gomes, diretor da Fast Shop, e um auditor fiscal foram presos. Em São Bernardo do Campo, o prefeito Marcelo Lima foi afastado após a Operação Estafeta, que expôs celulares clandestinos usados para ocultar corrupção. Já em Brasília, denúncias de rachadinha no gabinete do presidente da casa apontam que sua chefe de gabinete, Ivana Já Veloso Meira Lima, tinha procurações dos seus assessores para movimentar salários e valores. Casos diferentes, mas que mostram como a corrupção está seguindo e se reinventando. Gostaria apenas de atualizar que o auditor fiscal da Receita Estadual, que participou dessa operação envolvendo as empresas de varejo para recuperação de créditos tributários, ele pediu exoneração há poucas horas. Então, que se registre isso. Depois nós vamos falar sobre as consequências. Roberto, eu começo com você, diante de tantos esquemas que se repetem com métodos cada vez mais sofisticados. O que é necessário para que esses processos não terminem em impunidade e não caiam no esquecimento? Bom, Miné, primeiro, algo que eu acho importante destacar o auditor, que é um profundo conhecedor de todo o sistema, ele se aproveitou de uma engrenagem extremamente complexa, extremamente burocrática, e dentro daquela lógica, dentro daquela máxima da corrupção, ele viu uma oportunidade de ganho, né? Ele apresentou ao cliente, entre aspas, a dificuldade para vender a facilidade, né? O direito aos créditos tributários era um direito de difícil concretização. O caminho era um caminho pedregoso, era um caminho tortuoso. Então ele se apresentou como alguém que conhecia esse caminho das pedras. Então ele se aproximava das empresas e dizia: olha, eu sei como fazer isso acontecer. Então, você tem que apresentar tais documentos, você tem que agir de tal maneira. Ele se apresentava como um verdadeiro despachante de luxo, né? E ele, naturalmente, queria um percentual desses valores que ele resolvia, e mais ali na frente ele ia ser a pessoa que ia deferir este crédito. Então, a primeira lição que fica disso, Miné, é que essa rotina, este roteiro
roteiro todo, ele precisa ser desburocratizado, ele precisa ser simplificado. Nós precisamos colocar aí um banho de tecnologia, de simplificação, de facilitação de todo este caminho, né? Nós não podemos dar esse atalho tortuoso para que o indivíduo mercadeje tudo isso e que ele lucre com tudo isto. As cifras são exorbitantes. Nós estamos falando aí de bilhões de propina em que a mãe deste indivíduo ela teve um crescimento patrimonial de 411 mil para 2 bilhões. O meu último comentário sobre isso, para encerrar, é a importância do trabalho investigativo do Ministério Público do Estado de São Paulo. Quem foi o responsável por essa investigação foi o GEDEC, Grupo de Atuação Especial de Delitos Econômicos. O GEDEC é que capitaneou toda esta investigação, e aí eu lembro que em 2013 se quis extinguir o poder de investigação criminal do Ministério Público, e a PEC 37 foi rejeitada por 430 votos a 9. O Supremo Tribunal Federal já reafirmou a juridicidade do poder de investigação criminal do Ministério Público, alinhado ao fato do Brasil ter sido subscritor do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional. Não é possível imaginar o Ministério Público sem poder de investigação. E este caso, ele reafirma a relevância desse poder de investigação. Roberto, só um comentário. Esses grupos de trabalho são grupos de trabalho constituídos com o Ministério Público, Procuradoria-Geral de Estado, e os próprios auditores fiscais também. São grupos especiais que têm trabalhado e têm, na realidade, com muita eficiência, conseguido resultados bastante significativos. Eu vou passar a palavra para o Ivo Batarra. Você que acompanhou casos históricos de corrupção, a impressão é cada vez mais nova, né? E parece maior e mais articulada que as anteriores. Como a imprensa deve agir nesses casos para que isso não venha a ser banalizado? Porque nós temos, assim, uma questão atrás da outra. Eu diria até que nós vivemos uma síndrome do pronto-socorro das notícias. Ou seja, nós estamos banalizando as notícias porque elas vêm em cadeia, cada hora surge uma novidade e não se fala mais dos casos pretéritos. Queria que você comentasse sobre isso, Ivo. Miné, é um desafio enorme para a imprensa, à medida que novos casos vão surgindo e a imprensa tem que noticiar. Mas é um erro enorme você não perseguir esses casos e não cobrar a solução deles, até porque eles podem ser abafados, eles podem simplesmente dar em nada. Você levantou esses três casos, eu vou te dar, por exemplo, o exemplo de São Bernardo do Campo. Quer dizer, o prefeito foi afastado agora, mas esse prefeito tem um passado, quer dizer, ele foi vice-prefeito em dois mandatos anteriores. Nos últimos 8 anos, ele era o vice-prefeito de São Bernardo. Quer dizer, é razoável supor que ele se corrompeu só agora que ele virou prefeito? Eu acho que não. Quer dizer, é bem provável que ele tenha participado de esquemas anteriores. E aqui a imprensa precisa ficar muito atenta, porque, por exemplo, não se fala no nome do prefeito que era o cabeça de chapa quando ele foi vice. E hoje o senhor Orlando Morando é um secretário municipal importante aqui em São Paulo. Não há nada sobre ele, quer dizer, é preciso vasculhar isso, né? Uma outra coisa que eu entendo que a imprensa esteja falhando, você veja bem, é um acaso de agora, né? Sendo que eu estou levantando a urgência da imprensa também se deter em coisas que já aconteceram para que elas não sejam esquecidas, sem que as pessoas saibam no que deram. O caso do presidente da Câmara, Hugo Mota, quer dizer, é muito grave você ter uma denúncia de corrupção, de rachadinha no gabinete dele, e a imprensa por uma questão política maior, talvez, pela instabilidade que a gente vê hoje no Brasil, está deixando isso de lado e não pode deixar de lado. Isso tem que ser vasculhado
e se ir a fundo nisso, né? Agora, nós também não podemos deixar de mencionar aqui o grande foco de contaminação da corrupção política no Brasil, que é as emendas parlamentares, o sistema de concessão de emendas parlamentares, que só neste ano são 50 bilhões de reais que são distribuídos a deputados e senadores. Quer dizer, isso é muito grave e a imprensa, mais uma vez, precisa perseguir isso, porque nós precisamos de uma verdadeira campanha para que essa realidade possa ser alterada. Quer dizer, o que são essa concessão de emendas parlamentares? No fim, é um conluio entre o governo federal, que finge que fiscaliza essas emendas, e deixa que esse dinheiro flua para deputados e senadores que o desviam esse dinheiro, em grande medida, em troca de emprestar apoio para o governo no Congresso Nacional. Quer dizer, é muito grave isso, né? Quer dizer, o governo trocar votos por dinheiro público num país que, em grande medida, é pobre como o Brasil. E até quando que a gente vai viver isso, né? Quer dizer, eu digo a você que nós vamos viver isso até o momento em que a corrupção for considerada um crime político e a pessoa vai ter que ficar 30 anos presa e só vai poder entrar com um recurso, com uma apelação para uma liberdade condicional ou uma prisão domiciliar, e isso daí tem que ser inafiançável também, depois de 10 anos de cumprir em regime fechado. É só aí que nós vamos poder ter uma regularização dessa situação tão grave. E o que nós precisamos para isso? Eu acho que de cara a gente precisa de um presidente da República que seja um estadista, que não aceite ameaças, que não aceite chantagens, e que possa enfrentar essa situação de cabeça erguida. E, lamentavelmente, eu tenho a dizer a vocês que eu lamento, mas nós não temos esse estadista para disputar em 2026 o comando do Brasil. Muito bem. Antônio Carlos, ainda dentro dessa questão envolvendo essa situação envolvendo duas empresas de varejo bastante significativas e um auditor da Fazenda Estadual, eu queria que você fizesse um comentário a respeito disso e você que é conhecedor do dia a dia dos auditores da Fazenda Estadual, que você assim fizesse esse comentário, né? Que é algo bastante importante, que eu mesmo levantei, que os grupos de trabalho anticorrupção também são compostos por auditores da Fazenda, exatamente, que verificam, ciente inclusive do seguinte, que as comissões processantes de inquérito, elas também são presididas por auditores da Fazenda, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Miné e a todos que nos acompanham, primeiro, criminosos precisam ser punidos. Isso é ponto pacífico e, inclusive, o próprio Sinafresp, o sindicato dos auditores fiscais do Estado, fez uma nota muito rigorosa a respeito disso, exigindo a completa elucidação desse episódio, tá? Com rigor. E nós temos só que lembrar, amigos, o seguinte, que temos esses casos, infelizmente, que surgem, mas que são casos, sem dúvida, isolados, tá? Porque nós estamos falando de quase 6 mil auditores fiscais da Fazenda do Estado, e entre ativos e aposentados, tá? E que garantem a excelente arrecadação, essa arrecadação modelo, por exemplo, que nós vemos no Estado de São Paulo, que tem uma arrecadação de qualidade. Então, precisamos, sim, melhorar em muito esse, como disse o doutor Roberto,
né, melhorar em muito esse desenho que é feito, como ele permite essas engrenagens eventualmente acontecerem. E, infelizmente, caro jornalista Ivo Patá, eu tenho que dizer que a tendência é piorar e muito esse quadro a que você se referiu com muita perfeição, tá? Das emendas parlamentares, essa coisa toda, com todo o respeito que os membros do Congresso nos merecem, a estrutura está cada vez mais contaminada, né? E nós temos aí que vai ser, talvez seja um item dessa discussão de hoje, mas que merece até uma discussão específica, que é a reforma eleitoral, que vem aí e vem muito forte. Muito importante. Doutor Ricardo, ainda dentro dessas questões envolvendo corrupção na política, um dos elementos importantes de combate à corrupção são exatamente os instrumentos hoje de informática, de big data, de inteligência artificial, que também prestam um serviço bastante importante e que impedem e dão transparência a essas questões. Isso tem sido adotado não só pelo judiciário, como também pelos órgãos de fiscalização do executivo, como forma de combate à corrupção. Eu vou emendar uma pergunta na outra, diante desses casos todos envolvendo corrupção na política. Nós temos na Albânia, um país europeu, onde surgiu a ideia de uso de inteligência artificial como o chat GPT para substituir ministros corruptos e dar mais transparência à gestão. Como também nós temos na Estônia, boa parte dos julgamentos judiciais realizados também por inteligência artificial. Eu queria, Ricardo, que você fizesse um apanhado a respeito dessas soluções e de que maneira isso poderia auxiliar no combate à corrupção de forma não só preventiva, mas de forma efetiva. Muito bem, obrigado, Francisco, pela pergunta, é muito interessante. Esse é um assunto muito extenso. Já de início preciso dizer que o Judiciário tem se dedicado muito a estudar e aplicar inteligência artificial. Existem vários programas nos mais diversos tribunais no país voltados a isso. E também é preciso dizer que nós estamos ainda muito no início do uso da inteligência, no uso massivo da inteligência artificial. Ela tem sido usada, assim, pelas big techs faz tempo, mas o uso no setor público, por exemplo, é muito recente. E também é preciso dizer que, com certeza, nós avançaremos muito mais ainda em termos de inteligência artificial nos próximos anos, e esse avanço será muito rápido. Agora, quanto às perguntas que me foram feitas, eu diria o seguinte: primeiro, neste momento, no momento que nós estamos, a inteligência artificial ela nos auxilia muito a garimpar dados e tratá-los, mas ela ainda não é, no meu modo de ver, pelo menos com os testes que eu fiz, capaz de fazer um juízo de ponderação necessário a um julgamento justo. Ela fará, sim, ela produzirá uma decisão, se for treinada para isso, mas com critérios meramente objetivos, pelos parâmetros que lhe forem dados antes, mas a justiça não se faz assim, a justiça se faz no detalhe, a justiça se faz olhando de uma maneira muito mais ampla. Então, não creio que neste momento a inteligência artificial seja ainda um instrumento para decisão. Não me parece bom, a não ser questões simples, acidente de trânsito, multa de trânsito, essas coisas, mas casos complexos não, especialmente os casos que envolvem corrupção. Então, eu diria, a inteligência artificial sim nos auxiliará muito no combate à corrupção para tratamento, coleta e tratamento de dados, mas um pouco longe ainda de servir no processo decisório. Não sei se respondi o que você me perguntou. Não, respondeu sim. Antônio Carlos, qual a sua avaliação sobre o uso dessa tecnologia na fiscalização
e transparência da gestão? Primeiro, que é inegável a eficácia que a inteligência artificial proporciona em todos os meios em que ela é aplicada. Mas eu tenho que colocar, desculpem, amigos, eu vejo com muita preocupação esse avanço desenfreado e sem controle que tem a inteligência artificial. Eu costumo dizer que eu vejo três diferenças grandes entre a bomba atômica e a inteligência artificial. Primeiro, na bomba atômica você precisa de um imbecil apertando o botão. Na inteligência artificial, não. Segundo, a destruição de uma bomba atômica tem uma área geográfica definida. O poder de destruição da bomba atômica ele é delimitado. O da inteligência artificial, não. E a terceira é que, para fazer a bomba atômica, os governos têm que investir muito dinheiro e para desenvolver essa bomba atômica no seu país. Na inteligência artificial, não. Porque nesse exato instante que nós estamos aqui, no planeta Terra, existem alguns milhões de pessoas, tá, debruçadas sobre a inteligência artificial, desde aquele jovem no seu quarto de estudo, seja onde for, debruçadas, criando coisas que estão mudando a história da humanidade agora. Estão criando coisas agora. Então, eu vejo, né, com muita preocupação, vejo que a inteligência artificial é extremamente útil e hoje eu diria até absolutamente necessária, sem dúvida alguma, mas que nós temos que pensar mecanismos de controle. Esse é o ponto que eu deixo para reflexão. Muito bom. Ivo, dentro dessa questão do uso da tecnologia, nós temos a figura dos big datas, né? Que na realidade impedem situações de erros grosseiros, né? E nesse segmento de fiscalização, seja de dados tributários, seja de dados licitatórios, questões envolvendo fiscalização da administração, eles são bastante efetivos e, mesmo que monitorados, eles impedem aqueles erros grosseiros ou as corrupções grosseiras, né? Eu vou dar um exemplo, que é aquele caso onde o fiscal, seja ele fiscal de obras, seja ele fiscal de tributos, né, aparece no estabelecimento, como há muitas décadas atrás, tá, e deixa de realizar a fiscalização, né? E, em deixando de fiscalizar, simplesmente aprovam aquela conduta como uma forma de resolver os problemas de quem assim sonega ou impostos ou não cumpre determinados regulamentos, né? Como é que você vê isso? Como é que você vê esse uso sob o ponto de vista da transparência? Eu acho que a inteligência artificial tem um papel importante e vai ter um papel importante cada vez mais, né? Ela vai ser aprimorada de fato, ela vai poder receber informações para poder, inclusive, teoricamente, administrar a coisa pública, né? Que é essa experiência, não sei, que a gente está vendo na Albânia. É interessante, inclusive, a gente especular aqui, quer dizer, que se ela tiver condições de substituir ou administrar, melhor dizendo, a coisa pública, substituindo pessoas, né, e fazendo boas radiografias dos programas, vai poder, inclusive, elaborar editais, fazer licitações, acompanhar os serviços, verificar se as medições estão corretas para evitar a corrupção. Quer dizer, eu diria que a médio prazo nós vamos ter condições técnicas de ter a inteligência artificial, podendo, inclusive, substituir nichos de governo. E aí eu pergunto: nós temos quase 600 deputados federais e senadores no Brasil. Será que algum deles vai ter coragem de propor
que nós substituímos, que nós tenhamos capacidade de colocar a inteligência artificial no lugar dos governos, eu duvido que eles queiram trocar a mão do homem nisso daí. Aliás, quer dizer, a inteligência artificial poderia, inclusive, se debruçar sobre questões locais e regionais e resolver, eh, bem embasada tecnicamente, os problemas locais, que estão na mão de deputados e senadores. Será que nós vamos poder substituir deputados e senadores por inteligência artificial, inclusive para evitar a corrupção? É uma boa pergunta, né? Quer dizer, eu diria que no futuro, talvez a gente possa ter tanto o poder executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário, com poucas pessoas, enxutos, mas que eles possam, essas pessoas, acompanhar o desenvolvimento desses programas que vão estar muito bem calibrados para responder tecnicamente os grandes problemas, os grandes desafios do país, sem corrupção. Muito bem. Roberto, ainda dentro desse tema, que é um tema bastante relevante, nós temos este instrumento de informática, seja ele Big Data, seja ele a inteligência artificial, como bem lembrou o Dr. Ricardo Laraia, é, há que se ter muita responsabilidade para a administração desses dados e dessas informações. O Ministério Público, quando se utiliza dessas informações absolutamente técnicas, é, consegue trabalhar com esses algoritmos de forma a não causar situações de grande dano, tanto para os investigados, como para a defesa e regularidade, não nulidade desses processamentos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é um tema bastante complexo. Nós estamos começando ainda essa caminhada e eu penso que, como disse o Ricardo com propriedade, esse é um universo importante e nós não podemos nos fechar a essa realidade. É extremamente importante e nós temos que ter as rédeas nas mãos em relação à inteligência artificial. Essa é uma realidade incontornável, importante, e precisamos saber planejar como nós vamos viver esta realidade. No âmbito do Ministério Público, no âmbito do Judiciário, eu penso que nestes campos que dizem respeito à justiça, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem como um dos seus papéis o âmbito regulatório, eles precisam cumprir a sua jornada, planejando, planejando aquilo que cabe ao Ministério Público, aquilo que cabe ao Judiciário em relação ao uso planejado da inteligência artificial. Não podemos nos esconder em relação a isso, é necessário preparar o Judiciário, preparar o Ministério Público para o uso da inteligência artificial, para que ela traga eficiência à distribuição da justiça. Isso faz parte do jogo e nós precisamos ter isto presente dentro da nossa realidade. O Ivo Patarra também trouxe essa dimensão ao campo político, isso pode trazer eficiência, é necessário verificar se o campo político vai querer fazer isso. Existem municípios na Alemanha, por exemplo, em que deliberou-se inexistirem lá câmaras municipais. Os cidadãos deliberam diretamente por aplicativos. Não é? Será que o Brasil vai ter a maturidade política nesse sentido de extinguir câmaras municipais e substituir isto por deliberação de aplicativos? Nós que praticamos o orçamento secreto, será que nós podemos sonhar em um dia substituir câmaras municipais por deliberação de aplicativos? Eu acho que isso é um tanto quanto
utópico. Agora, quero fechar o meu comentário aqui, trazendo uma breve reflexão sobre um tema que o Antônio Carlos mencionou, que é o problema da reforma eleitoral, do Código Eleitoral. Isto, de fato, é bastante preocupante. Isso não está fazendo parte do debate público como deveria fazer, e eu me preocupo que isto seja aprovado de boiada pelo Congresso Nacional. Muitos temas acabam sendo aprovados desta forma. Em 2008 foram 22 urgências de votação na Câmara e no ano passado foram mais de 400. Infelizmente, o debate público ele vem perdendo qualidade democrática, não há discussão, não há audiências públicas, não há exame pelas comissões, não há a devida reflexão democrática como deveríamos ter, e infelizmente nós temos a perda da qualidade das discussões. Então é necessário que a sociedade esteja bastante atenta a isso, porque as leis eleitorais elas significam uma salvaguarda para a democracia. Então é necessário ter bastante atenção a isso, os olhos bastante atentos a isso, porque é um risco real à cidadania brasileira. Muito bem, vamos mudar um pouquinho de tema, mas falando ainda sobre política e eleições, né? Alegações de legitimidade e fraudes em eleições. Os nossos ouvintes internautas já devem ter ouvido isso várias vezes. E agora nós temos o ex-presidente bolivariano, né, Evo Morales, desqualificando as eleições em seu país realizadas no último domingo, dia 17, alegando que o voto nulo prevalecerá nas eleições, rejeitando um processo sem legitimidade. Ele está impedido de concorrer e com ordem de prisão, mas sua fala reforça um problema da região. É, a crescente contestação das urnas e o descrédito das instituições eleitorais. Ivo Patarra, é, na sua visão, que efeitos têm esses discursos de legitimidade sobre a democracia, sobretudo em países da América Latina? E eu não diria só da América Latina, das Américas, né? Já que nós tivemos uma eleição anterior de Donald Trump, né? Vencida pelos democratas, que também foi contestada, né? E a partir dali nós tivemos uma invasão de Congresso, nós tivemos na Venezuela uma outra discussão relacionada à inconformidade pelo resultado da eleição e com, inclusive, mudança do próprio resultado. Aqui no Brasil, nós tivemos a contestação do resultado eleitoral e agora na Bolívia uma situação como essa. Como é que você analisa essas situações da inconformidade? Ou seja, quem perde não se conforma. Miné, essa é a choradeira de sempre, né? Você não mencionou o caso de 2014, quando o Aécio, por exemplo, não reconheceu ali a vitória da Dilma. Mas eu queria tratar um pouco da América do Sul. Eu diria que, com exceção do Uruguai, que foi influenciado pela morte recente do Pepe Mujica, esse sim um político exemplar, há uma tendência, ou poderá haver uma tendência, da América do Sul caminhar por um ciclo político favorecendo a direita. E eu diria mais, eu diria que a gente não pode afastar a hipótese de o Brasil ser a Bolívia amanhã. Ou seja, da gente ter um segundo turno aqui em 2026 entre um candidato de direita e um candidato de extrema direita. A gente não sabe ainda até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a apertar o Brasil e nem a efetividade das medidas de retaliação. Enfim, mas o Trump parece estar solidário com o Bolsonaro, é, mesmo o Trump, que jamais poderia ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, fica usando o Bolsonaro para criar esse aspecto
de insegurança e de instabilidade no Brasil. Eu diria que, naturalmente, agora, nesse momento, há uma solidariedade, há um apoio ao presidente Lula, até pelas os injustos ataques e medidas tomadas pelos Estados Unidos, e o Lula recupera a popularidade nesse momento. Agora, eu tenho dúvida se dentro de um ano, dependendo das sanções ordenadas pelo Trump, a população não se canse de ver uma situação ruim para o Brasil e de o presidente ser incapaz de resolver esse problema e, portanto, nós teremos, então, a hipótese de entregar o Brasil na mão da direita em 2026, mesmo que não seja por um lunático como o Bolsonaro. Muito bem. Roberto, e no Brasil, nós vimos episódios recentes de ataques à credibilidade do processo eleitoral. Quais lições podemos tirar para blindar nossas instituições e evitar esse discurso contra a democracia? Pois é, tomara que nós possamos tirar essas lições, Miné. É um desafio que nós vamos verificar se de fato essas lições serão extraídas, né? Nós estamos nos aproximando aí de novos episódios eleitorais, muitos candidatos se apresentam, né? E é um teste permanente, né? Nós tivemos uma recente entrevista do Steven Levitsky no Roda Viva, muito interessante. Eu acompanhei esta entrevista dele, falando sobre uma série de questões. Ele que é um estudioso mundial das democracias, e eu estou bastante preocupado em relação a tudo que está se passando, em relação a tudo que está se passando, em relação ao próprio presidente Donald Trump, o comportamento dele em relação às questões da nossa democracia neste ano e o futuro da nossa democracia. Tudo isso é bastante preocupante, especialmente aquele ponto que eu disse a você na questão anterior, relação ao nosso código eleitoral, né? O nosso código eleitoral é um instrumento de proteção da própria vontade do eleitor, né? E há uma discussão aí relacionada à mudança do código eleitoral que pode enfraquecer este instrumento de proteção. Inclusive, um dos elementos que está ali escondido nessa discussão, Miné, é o enfraquecimento da própria lei da ficha limpa, né? Existem projetos colocados diretamente com esse objetivo, mas existe ali um instrumento escondido na mudança do código eleitoral, no sentido de minar a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, que é uma das poucas leis em vigor no Brasil, oriunda de um projeto de iniciativa popular, em que se coletaram assinaturas ao longo de 14 anos, que foi fruto de 1.600.000 assinaturas, aprovada por unanimidade, e você veja que, com urgência de votação, esses projetos avançaram sem audiências públicas, sem exame por comissões, ou seja, Miné, a nossa democracia vive um momento de grande fragilidade, de vulnerabilidade, de bastante preocupação, né? Então, aquilo que vai ocorrer nos próximos tempos é bastante preocupante. É um momento em que todos nós precisamos fazer uma reflexão para que o autoritarismo não prevaleça, né? Inclusive, eu vejo discursos no sentido de banalizar estes ataques à ordem democrática como se isso fosse absolutamente banal, né? Tudo isso é bastante preocupante, é bastante sério, bastante grave, fruto de bastante desinformação
em relação a isso, né? Nós vivemos tempos bastante difíceis em relação à nossa ordem democrática. Essa é a minha conclusão. Muito bem, eu vou aproveitar essa tua deixa e nós vamos entrar nesse tema de reforma eleitoral, mas eu quero aproveitar o nosso tema desse inconformismo para perguntar para o Ricardo qual o entendimento dele pela aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do chamado voto impresso, né? Nós tivemos recentemente uma aprovação na Comissão de Constituição e Justiça a propósito de um projeto para retorno do voto impresso ou chamado voto auditável, né? Onde o eleitor tem lá o seu comprovante para saber em que candidato votou. É algo que é absolutamente criticável, né? Principalmente num país onde as pessoas compram votos e são penalizadas por eles. Mas eu gostaria de ouvir o Ricardo falar, dar uma explicação sobre isso. Mina, eu talvez peça licença para ampliar um pouco essa questão que o Roberto trouxe, para poder chegar no ponto que você me colocou. Há uma preocupação generalizada no mundo inteiro em relação às democracias. Muito bem colocado pelo Roberto, pelo Patar, pelo Antônio Carlos. E eu particularmente vejo isso como um processo digamos, esgotamento, talvez seja uma palavra muito forte, mas de desgaste do sistema de organização política e de Estado que nós temos hoje, que é o modelo que foi trazido por Montesquieu a partir da experiência norte-americana, da experiência inglesa, de um Estado tripartido nas funções de legislativo, executivo e judiciário. Até aí, sem problemas. A questão é que, um pouco antes da Revolução Francesa, nós tínhamos uma preocupação generalizada também de que os governos aristocráticos eles eram voltados exclusivamente aos interesses dos governantes, dos próprios aristocratas. E a República veio como modelo para trazer a possibilidade de o Estado representar a vontade popular. E o que nós observamos nos últimos tempos, no Brasil, com mais ênfase ainda, é que cada vez mais os governantes e os legisladores, eles se voltam aos seus próprios interesses. Estamos falando aqui, por exemplo, do presidente da maior democracia e mais antiga do mundo, voltado apenas aos interesses dele e daqueles que financiaram a sua chegada ao poder. E nem um pouco preocupado, como de resto no mundo inteiro, com o bem comum. Aliás, é sempre bom lembrar Aristóteles que dizia que a política é a arte do bem comum, né? Isso é o que tem sido esquecido. Cada vez mais os legisladores e governantes estão voltados aos próprios interesses ou o interesse das oligarquias que os financiam. E isso vem corroendo o crédito das pessoas nas instituições de um modo geral. E esse sintoma, que é o descrédito nas eleições, é apenas uma parte, é apenas um sintoma desta doença toda, que é a corrupção das estruturas do Estado. E aí, então, voltando à sua pergunta, né, o que eu diria sobre o voto impresso é só mais um capítulo triste, nesse sentido que você bem colocou. Ou seja, só mais um capítulo no sentido de se criar mais um instrumento para que o interesse de grupos e pessoas prevaleça sobre o interesse da coletividade. Assim como também, com certeza, como bem colocado pelo Patar e pelo Roberto, a questão da reforma do Código Eleitoral. Aliás, é muito engraçado no Brasil, porque a lei eleitoral ela parece técnico de futebol, ela não sobrevive muito tempo, né? Ela tem sempre uma duração curta, ela está sempre modificada e poucas vezes no interesse do eleitor, na maior parte das vezes no interesse daquele que quer se eleger ou se manter nos cargos. Então, resumindo, sou absolutamente contrário à questão do voto impresso. A urna eletrônica já mostrou que é muito eficaz no Brasil e onde ela tiver sido adotada. Muito bem. Antônio Carlos,
para fechar esse tema, né, nós sempre tivemos os Estados Unidos como a principal democracia, né, o berço da democracia. E a partir do berço da democracia, nós tivemos um inconformismo, né, na eleição não passada, mas da retrasada, onde Donald Trump não foi eleito, e nós tivemos uma invasão ao Capitólio, né? Gostaria que você repercutisse essa questão do exemplo, né? Se quem protagoniza assim o principal papel de defensor da democracia de alguma forma não a preserva, se isso não teria influenciado todos os demais inconformismos de lá para cá. Eu tenho que recorrer a uma frase que eu vou com muita frequência, infelizmente, caro Ricardo. É, a, lembra-se, isso me lembra a frase de Ulisses Guimarães, há mais de 20 anos, falou assim: se você acha ruim o atual Congresso, espere até ver o próximo. Com todo o respeito que cada membro do Congresso nos merece, a estrutura, a dinâmica que vai se renovando é nesse sentido de piorar a situação. Tá? E quando falarmos da reforma eleitoral, eu aprofundo um pouquinho mais essa história. Mas, de fato, nós estamos vivendo uma nova ordem mundial. Tá? Nós precisamos que os organismos internacionais, ONU, OEA e todos os demais órgãos dessa natureza, se voltem e se unam até numa discussão dessa nova ordem mundial. Quando eu faço críticas muito bem fundamentadas aos legislativos, eu quero dizer que essas críticas se fortalecem ainda mais, por quê? Porque os legislativos, que, na minha opinião, são o órgão mais importante da nação, lógico, temos aí o judiciário, temos aí o executivo, mas o legislativo é onde está representado todos os segmentos sociais. O que está acontecendo é que os nossos legislativos, seja em nível federal, estadual ou municipal, estão, infelizmente, perdendo a sua maior virtude, que é a pluralidade. Então, eu me classifico como um radical de centro, tenho ojeriza a essa dicotomia, ou é isso ou é aquilo, se aquilo é isso, e não tem discussão. Eu acho que isso só beneficia aos extremos, tá? E a sociedade brasileira está sendo levada a tomar posições extremadas. E eu acho que não só a sociedade brasileira, mas, como bem disse aí nos Estados Unidos, os dirigentes estão por esse caminho. Está mais do que na hora de nós discutirmos essa nova ordem mundial. Muito bem, e vamos continuar nesse tema, reforma eleitoral, que é algo absolutamente importante, né? Ciente de que isso pode sim resolver o problema do país. Embora sejam maioria no Brasil, as mulheres ocupam só 18% da Câmara e 19% do Senado. O novo Código Eleitoral, PLP 112/2021, pode reduzir ainda mais esse espaço ao flexibilizar a cota das candidaturas femininas de 30% para 20%. Além da questão da chamada redução da cota feminina, nós tivemos diversos partidos penalizados por situações de subterfúgios através de candidatos laranja, né, para tentar suprir este percentual. Ricardo, qual seria o impacto prático dessa mudança para a representatividade e fortalecimento da democracia, ciente dessas questões envolvendo fraudes na composição dessas candidaturas? Né, me parece que o impacto seria sempre negativo, porque o ideal é exatamente o oposto, ou seja, o aumento da representatividade
da população e não da redução dessa representatividade. Se nós temos, por óbvio, que metade da população brasileira é composta de mulheres, outra metade por homens, não podemos pensar jamais que uma redução da representatividade das mulheres seja positiva de nenhum modo, né? O que precisaríamos, isto sim, é aumentar no âmbito dos partidos a participação feminina. E há espaço para isso, o que, infelizmente, impede exatamente aquilo que eu vinha colocando agora há pouco, né? Na maioria dos lugares no mundo, e no Brasil mais ainda, os interesses privados são colocados à frente do interesse público, do interesse da coletividade. Esse é mais um. Então, aqueles que já estão no poder e que na maioria hoje são homens, querem se manter assim e vão se manter. Isso é triste porque, como já falamos várias vezes dos Estados Unidos, acabamos de ver lá também, né, gente do governo, inclusive, apoiando iniciativa de supressão do voto feminino, que é pior ainda. Então, resumindo, o efeito é muito negativo. Muito bem. Antônio Carlos, volto para você. Como a sociedade civil pode reagir a essa tentativa de redução do espaço feminino? E se existe capacidade de pressão para evitar estes retrocessos? Sim, existe. Nós já tivemos demonstração disso que isso pode acontecer. Eu quero só lembrar que a reforma eleitoral vai bem, mas muito mais além do que a questão, inclusive, do voto feminino, da participação feminina. Nós temos a quarentena para agentes públicos, de maneira que não possam ter que esperar 4 anos depois de exercer, de estarem nas suas atividades, para poderem se candidatar, mas mantém, logicamente, com todo o respeito que eles nos merecem, os membros do atual Congresso, que já estão lá, que sejam da estrutura de Estado, que não tem que cumprir esse mesmo período. Nós temos tantas alterações a caminho dessa reforma eleitoral que nós temos sim que mobilizar a sociedade. Por exemplo, inclusive, o Ministério Público Eleitoral ficaria quase sem força nenhuma perante a classe política, perante a vida política do país. Isso está sendo seriamente estudado para ser aprovado. Tá? Tem propostas objetivas nesse sentido, tem proposta objetiva para diminuir o poder do Ministério Público. Objetivamente tem essa. Nós elencamos algumas dessas medidas e apresentamos a alguns parceiros, porque acho que nós devemos, e aí sim respondo essa outra parte da sua pergunta, Miné, o que a sociedade pode fazer? Nós já vimos que levar para os legislativos municipais, de uma forma sistêmica, orgânica, esses assuntos do Congresso para serem discutidos com a sociedade, ou seja, aquela Câmara Municipal chama para participar da audiência pública o Ministério Público ali representado, a magistratura ali representada, os metalúrgicos ali representados, os presidentes de sociedades, enfim, chama a sociedade para participar no Legislativo Municipal de uma audiência pública para falar para o Congresso de uma forma objetiva. As reformas, seja eleitoral ou administrativa, que o Brasil quer, são essas. Aí nós teremos força. Muito bem. Ivo, dentro dessa questão de proposta de redução do espaço feminino, né, eu poderia complementar essa questão dizendo que existe muita misoginia na política, né? Inclusive com desrespeito a políticas eleitas e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa proposta de redução de espaço da mulher na política como uma expressão da misoginia já existente. Né, eu quero dizer que homens brancos, velhos e ricos dão as cartas na política desde sempre, e não apenas no Brasil. O mundo faz milênios tem elites ricas que subjugam os mais pobres, exploram os mais pobres.
Nós podemos pegar outros dois problemas muito graves que o planeta enfrenta atualmente, que são os arsenais nucleares da guerra atômica e o esquentamento irresponsável da atmosfera, que hoje já atinge os solos e as águas do planeta. Eles também são obras, em grande medida, de homens brancos, ricos e velhos. Nós temos que dar espaço para as mulheres. Chega de homens, todo poder às mulheres, pelo amor de Deus. Verdade. Muito bem, Ivo. Roberto, eu vou passar para você um grande desafio. Nós estamos chegando no final do programa e eu gostaria que você conseguisse compactar dois comentários. Um sobre essa questão dessa mudança eleitoral, que envolve também a misoginia, e uma outra questão um pouco diferente a respeito de manipulação de relatórios sobre direitos humanos, dizendo o seguinte, que o Human Rights Watch, uma das principais ONGs de direitos humanos do mundo, denunciou que o governo dos Estados Unidos está manipulando dados em seu relatório anual divulgado agora na última terça-feira, dia 12, tá? Omitindo violações em países aliados como El Salvador, Hungria, Israel, e destacando de forma negativa adversários políticos. No caso, Brasil e África do Sul, os dados teriam sido distorcidos para apontar uma piora de cenário. Essa denúncia levanta dúvidas sobre a imparcialidade desses relatórios. Roberto, que lição nós podemos extrair para o Brasil em termos de transparência e confiança em relatórios oficiais? É, e ainda acrescentando, né, Roberto, sobre essa questão do teu comentário a respeito da misoginia e da diminuição do espaço político das mulheres. E, né, tem muita coisa para falar aqui, tem que eleger alguma coisa, senão não daria para falar um programa inteiro sobre tudo isso aqui. Mas eu quero fazer um comentário em cima do que o Antônio Carlos trouxe aqui, pedindo especial atenção a esse assunto do Código Eleitoral. Conforme ele destacou, né, as pessoas precisam ter bastante atenção a isso. Vejam, quarentenas golpistas, tá? Criando reservas de poder para que não se possa disputar em condições de igualdade, ou seja, o que está se querendo criar situações em que os detentores do poder se encastelam no poder sem poder haver concorrência. Segundo lugar, está se querendo obstruir o trabalho investigativo do Ministério Público. Ou seja, está se querendo enfraquecer a instituição do Ministério Público. O economista Darren Acemoglu ganhou o Prêmio Nobel de Economia, assim como Johnson, e 3 economistas ganharam o Prêmio Nobel de Economia, e a ideia central deles foi a seguinte: as nações não progridem, as nações não evoluem sem fortalecimento das instituições. É essencial que as nações tenham instituições fortes. O que está se fazendo aí, neste projeto de mudanças eleitorais, é justamente a contramão das ideias de Darren Acemoglu e dos demais. É um projeto que propõe o enfraquecimento das instituições, especialmente do Ministério Público. Está se querendo enfraquecer as instituições para que não se possa trabalhar a instituição das eleições, para que as eleições corram frouxas, para que não tenhamos transparência no mundo eleitoral. Isso é absolutamente pífio. Isso vai na contramão da prevalência do interesse público. E como bem disse o Ivo Patarra, todo o poder para as mulheres. Chega de misoginia, chega de patriarcalismo.
é necessário que haja respeito aos espaços de poder para as mulheres. Esse tipo de colocação machista, misógina, é absolutamente execrável. E nós precisamos nos posicionar com força, com clareza, com atitude contra este tipo de coisa, contra esse tipo de posicionamento execrável, odioso, tá certo? O país tem população predominantemente feminina, portanto é necessário assegurar voz, espaços de poder para as mulheres. E qual é o caminho? Assegurando cadeiras para as mulheres. Não é candidaturas, é cadeiras reservadas para as mulheres. Esse é o meu comentário. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. É, eu quero agradecer ao desembargador Ricardo Laraia, ao Roberto Liviano, ao Antônio Carlos e ao Ivo Patarra, sempre brilhantes numa discussão. Sempre falta tempo para que a gente possa discutir vários temas, né? Mas é sempre bom contar com vocês. E faço aqui um convite para os nossos ouvintes e internautas que nos acompanhem nas redes sociais, no YouTube, através do canal INAC, se inscrevam, e também as nossas transmissões pela Rádio 365. Eu, Francisco Miné, na próxima quinta-feira teremos mais um episódio do canal INAC. Um grande abraço a todos.